Bom, então boa noite. A gente vai começar ouvindo um pouquinho da Letícia, como que foi o percurso dela, tanto mestranda, a chegada dela na Unesp e a definição dela, por que que ela resolveu fazer essa pesquisa com essa temática, o que impulsionou a Letícia a esse momento que está, a esse processo, que nesse momento está quase no finalzinho, né, Letícia? Sim, gente, boa noite a todas, todos, todes. Estão me escutando bem? Então eu vou começar aqui, primeiro batendo uma palma, um paó, para pedir licença para os meus mais velhos e minhas mais velhas, aos meus ancestrais, para começar essa partilha com vocês. Eu começo essa partilha rememorando. Mamãe me leva de mãos dadas. Entramos devagar e ela pede licença, colocando a cabeça no chão. O chão está forrado de folhas e quando pisamos, o cheiro que exala me lembra matas e florestas. O som é e os tambores que tocam pulsam e aceleram meu coração de menina. Devo ter uns 3 ou 4 anos. Os olhos demoram para enxergar. Há muitas saias a girar, pés pisando forte no chão e levantando poeira. Ela me deixa ali sentada na arquibancada de madeira e adentra aquele colorido de corpos tão diversos. Fico ali, vou deitando, deitando e fecho os olhos. Adormeço na gira de tantas danças visíveis e invisíveis que até hoje me interessam. Então, esse é o meu rememorar. Bom, essa pesquisa, ela nasceu há muitos anos atrás, na verdade. Ela vem sendo encantada como uma prática de ensino que eu venho compartilhando já há mais de 20 anos. Mas ela se concretiza em escrita, e é uma escrita dançante, ela se concretiza em escrita aqui, né, na Unesp, ao lado da minha orientadora maravilhosa, Kátia Godoy, e dentro desse grupo de pesquisa que me apoiou, me deu as mãos. Aqui eu estou vendo aqui pessoas que são muito importantes para mim. Regina, Lia, professora Rita, que me deu alguns presentes nesse caminho, Caru, que esteve comigo. Então, ela se concretiza com essas parcerias. Então, bom, eu parto, né, de um desejo de fundamentar, sistematizar e compartilhar uma proposta de ensino que eu venho praticando ao longo desses anos. É importante dizer que eu saí da universidade há mais de 20 anos atrás. Né? Eu me formei lá nos anos 2000 e eu volto em 2021 para fazer o mestrado. Então, eu fiquei, né, 20 anos distante do mundo acadêmico, né, da pesquisa acadêmica. Não significa que eu estava parada, eu estava praticando, fazendo pesquisas artísticas, mas eu, né, da pesquisa acadêmica em si, eu me distancio e aí essa pesquisa, essa vontade, esse desejo me faz retornar. Então, eu vou com esse desejo de querer sistematizar, fundamentar, compartilhar essa prática de ensino e, de alguma maneira, dar as mãos para autores, autoras, pesquisadores, pesquisadoras que pudessem ecoar algumas questões que, para mim, eram muito importantes. Bom, uma das primeiras coisas que aconteceu, não é muito em ordem, viu, gente? Porque a pesquisa acadêmica não tem exatamente uma ordem, pelo menos a minha não teve. Ela foi acontecendo tudo junto e misturado, bem dançante. Ela foi, né? Mas uma das coisas que aconteceu que foi um presente é que eu ganhei um nome para essa prática de ensino, porque até então eu ficava falando, proposta de ensino, prática de ensino de dança, aquela lá, o pessoal falava,
aquela aula lá que a Leca dá, aquele negócio que ela faz. E aí, nesse processo, essa prática ela é batizada de dança terreira. E é tão bonito porque quando ela foi batizada, parecia que ela sempre teve esse nome, né? Porque ela sempre foi dessa terra, ela sempre pisou nesse chão, e ela sempre foi ancorada no encantamento que eu tenho pelos corpos que carregam saberes ancestrais. Bom, isso é uma primeira coisa Letícia, importante. deixa eu te complementar, então. Por favor. Esse dia foi um dia super importante, né? Foi. Nós duas estávamos, poxa, mas como que vai ser? Como que vai ser? E sabe, amassando mesmo terra de chão, né? Então, numa das muitas orientações, até o dia que chegou, né, Letícia? Demorou para esse nome vir, né? Demorou, E assim, nós exatamente. ficamos super emocionadas quando ele veio, né? E aí, assim, não tinha o que discutir, porque esse nome se apresentou. E isso é muito legal, né? A gente sentir que esses ancestrais, essas pessoas, elas estão aí soprando no nosso ouvido. Foi. Continua. Bom, aí o segundo desafio, né, eu acho, são muitos os desafios, né? Mas o segundo desafio era como escrever, né, sobre histórias, experiências ocorridas há tanto tempo, né, ao longo dessas 20 anos, sem que elas ficassem cristalizadas, né, sem que elas se tornassem um grande memorial. Não que as memórias não fizessem parte, as memórias são parte dessa escrita, né? Mas eu não queria que ficasse algo como, eu estou falando de um passado, né? Então, como escrever? Então, eu queria que ela continuasse viva, com tônus, dançante, e que ela fosse, sobretudo, compartilhada. Bom, e aí eu tinha esse desafio, então, falar sobre essa metodologia, sobre essa proposta de ensino, sobre a dança terreira, compartilhar de uma maneira sistematizar para poder compartilhar, ainda mantendo-a viva, pulsante para mim também, né? Porque sou a pesquisadora participante dessa pesquisa, também estou envolvida, implicada nessa pesquisa. E também eu queria fazer jus a algumas premissas, né, da dança terreira. Entre elas, o que eu tenho chamado de, né, saberes que vêm pelo corpo, né, esse corpo que carrega saberes encorpados. E aí, a primeira pessoa que eu encontro para me dar a mão é a Leda Maria Martins, né, uma autora que traz esse termo, saberes encorpados, e que muito me ajudou para falar desses. Que saberes são esses, né? Que grafam no corpo, que se expressam pelo corpo, que contam histórias, né? Então, esse era o grande desafio. Então, eu parto de uma pergunta. De que forma uma proposta de ensino enraizada e inspirada nas corporalidades, eu vou explicar esse termo já, como eu cheguei nele também, mas corporalidades presentes nas tradições afro-brasileiras, sobretudo nas danças de orixás, pode contribuir, né, para o ensino de dança em espaços formais e não formais de educação. E, principalmente, como essa contribuição pode colaborar, né, para a valorização e desmistificação desses saberes encorpados, saberes ancestrais, né, que fundamentam essas danças nesses espaços. A Kátia me ouviu falar 1 milhão de vezes, eu trazia um incômodo muito importante para mim, né, Kátia, que era, eu falava assim, Kátia, eu não aguento mais chegar nas escolas e ver as danças afro-brasileiras, as danças colocadas ali só no momento da festa junina, ou só no momento da semana do folclore, ou só... Eu não aguentava mais, assim, isso era um incômodo para mim. Então, eu vinha com essa vontade, eu falo, eu acho que eu tenho uma inspiração para educadores e educadoras que queiram trabalhar com esses saberes para além da festa junina e da semana do folclore, que possam, né, uma proposta de ensino que possa inspirar esses educadores, essas educadoras, a encontrarem caminhos para trabalhar com esses saberes, né, afro-referenciados, de um jeito mais profundo, né, mais consciente, assim, se eu posso dizer assim. Tudo bem, Kátia? Posso seguir? Seguir. Bom,
Eu tenho um PowerPoint, mas eu estou gostando tanto de ver vocês, gente. Estou na dúvida, sabe? Eu tenho PowerPoint para me ajudar, mas eu estou achando que eu estou gostando de ver a carinha de vocês, senão eu não vou ver vocês, né? Não vejo, né? Então acho que eu vou ficar assim por enquanto, tá bom? Bom, então como que eu faço para manter a dança terreira viva? Então, e para fazer essa pesquisa? Então, como metodologia de investigação, eu vou propor um diálogo entre a pesquisa narrativa e a pesquisação. A Kátia já, né, falou, nossa, não basta uma metodologia, você quer dialogar com duas, né? Mas foi um jeito que eu e Kátia encontramos de dar conta de uma pesquisa que queria, assim, ir a campo, encontrar outras pessoas, se colocar na ação, mas também tinha muita história para narrar, e essas histórias justificam, né? Falam do porquê eu estou aqui, do porquê a dança terreira é assim. Então, eu fiz um encontro, um diálogo entre a pesquisa narrativa e a pesquisação. Então, pesquisa narrativa porque eu escolhi usar, então, a primeira pessoa para invocar essas histórias e memórias que são implicadas e aplicadas nesse estudo, e também porque tem uma copresença, né, entre conhecimentos científicos e conhecimentos orais, experienciais, que eu carrego da minha jornada de bailarina com as danças populares, danças tradicionais, e também como ebome, que é a irmã mais velha de um terreiro de candomblé. Eu sou iniciada no candomblé também há mais de 20 anos, então, para mim era muito caro trazer essa experiência, trazer essa oralidade, né, e essa corporalidade que eu vivenciava. Deixa eu te interromper agora, porque isso interessa para o grupo, né? Uma das nossas questões, pesquisação quase todos os pesquisadores, os que gostam de ir a campo, trabalham com ela dentro do nosso grupo de pesquisa. É uma característica nossa, até porque a gente trabalha com muitos projetos extensionistas, projetos que vão ao encontro das pessoas e dos lugares. Só que no caso da Letícia, era muito importante para ela trazer, como ela disse, esse passado, toda essa experiência que ela viveu durante esses 20 anos. A gente criou um personagem que é o seu Antônio, que é um personagem que também conta e narra e dialoga com ela como narradora. E o fato de que para ela é muito caro ela trazer essa característica, todas essas características dos orixás, porque ela preza muito toda essa memória que é passada pela tradição. Mas por todas essas características, e é uma coisa que nós no grupo de pesquisa, Rita pode me complementar, se sentir à vontade, que a gente considera muito o pesquisador. Então, o que o pesquisador trouxer, enquanto narrativa dele, e o que ele é, e o que ele faz, e como ele atua, isso é muito importante para a gente. Né? É um dos pressupostos do nosso grupo de pesquisa, a autoria. E não dava para tirar isso da Letícia. Fala, Rita, que eu já vi que você abriu o microfone. Então, boa noite. Isso é fundamental, né? Porque a pessoa que está criando todo esse material, toda essa história, todo esse encantamento, é fundamental para que a gente possa entender tudo que ela vai apresentar. Então, esse é um pressuposto, inclusive, para nós saber quem fala e de que lugar fala, a partir de qual vivência. Estou adorando. Que bom, você foi citada e o seu corpo arte foi muito usado nessa pesquisa. Esse pode usar e abusar. Que bom. Com permissão é melhor, né, Letícia?
Então, bom, é só para esclarecer para vocês essa nossa opção de dialogar entre duas metodologias e que não é usual. Bom, queria só agora vou pôr um pouquinho do PowerPoint, tá? Que eu acho que vai ajudar vocês, tá bom? Pedi. Se eu me sentir muito sozinha, eu volto. Só me fala se vocês estão vendo. Estamos sim, Letícia. Tá bom. Vou te dando retornos para você ficar mais tranquila, tá bom? Tá bom, então só aqui tudo que a gente já falou, né? Olha, uma coisa que vocês estão vendo é o símbolo do ANDA. Ah, sim. Aí, deixa eu explicar para vocês por quê. Também, no grupo de pesquisa, nós costumamos ir a congressos juntos. E esse ano não, a gente está em 2024, meu Deus do céu. No ano passado, no finalzinho do ano passado, nós estivemos no ANDA, que é um congresso da Associação Nacional de Dança, de pesquisadores em dança. E Letícia e Lia foram juntas, e eu também fui, claro, e nós fizemos uma primeira narrativa dessa pesquisa da Letícia. Então, é por isso que vocês estão vendo, foi um pedacinho do PowerPoint que ela usou lá. Isso. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, dos momentos de concepção, né, dessa dissertação, dessa pesquisa. Bom, também é importante dizer que não é uma coisa linear, né? Já falei isso, mas acho que é importante sempre repetir. Então, eu tive um momento de memorar, que foi esse voltar lá atrás, né, trazer minhas memórias, minhas histórias, para entender, né, o que elas diziam do que eu faço hoje. E nesse memorar, eu reencontrei com o seu Antônio, que a Kátia já citou aqui. O seu Antônio foi um senhor que eu encontrei numa pesquisa que eu realizei de iniciação científica na Unicamp, quando eu coabitei as paisagens dos canaviais do interior de São Paulo. É uma paisagem que tem tudo a ver com a minha ancestralidade, né? Meus avós foram cortadores de cana. E nessa pesquisa de campo eu encontrei o seu Antônio, e a gente teve uma passagem muito importante, que eu vou resumir aqui, mas que um dia a gente estava cortando cana, ele me convidou para ir até a casa dele, e a gente sentou na casa dele, era uma casa construída por ele, com restos de materiais. A gente sentou num banquinho bambo de madeira e começou a chover dentro. E quando começou a chover, a casa dele toda começou a alagar. E eu fui ficando desesperada, que a casa estava alagando. Só que eu não podia, naquela época, eu fazer um trabalho orientado pela Graziela Rodrigues, que é bailarino, a partir da metodologia dela, bailarino, pesquisador, intérprete, que eu estava numa espécie de personagem. Então, eu não podia contar para o seu Antônio que eu era exatamente uma bailarina. Isso aconteceu algumas semanas depois. Mas, naquele dia, para ele, eu era uma cortadora de cana. E aí começou a chover tudo lá dentro, e eu comecei a ficar desesperada, falei, seu Antônio, tá chovendo tudo, e eu quase larguei minha personagem, né, para falar, não, peraí, vamos ajeitar tudo, e aí a hora que eu estava desesperada, ele pôs a mão no meu ombro e disse, vem cá, filha, sente aqui, que eu vou te contar agora do meu sonho é construir um açude, nem muito raso, nem muito fundo, colocar uns peixes dentro e ficar vendo os peixes nadarem. Enquanto ele falava isso, ele fazia gestos. E naquele dia, para mim, ali foi uma iluminação. Eu falei, é isso que eu estou procurando, é esse corpo que cria paisagens, que narra histórias e que vive, experiencia essas paisagens. Bom, tudo isso para apresentar seu Antônio. Quando eu rememoro tudo isso nesse mestrado, eu convido o seu Antônio, que já fez a passagem dele, não habita mais aqui o Aie, a terra, mas eu convido o seu Antônio a conversar comigo. Então, ele vira uma espécie de Exu, avô conselheiro, que participa de toda a dissertação, e ele vai conversando comigo, e com essas memórias, e puxando outras memórias. Então, ele costura a narratividade que eu tanto buscava
nessa pesquisa. Depois eu vou para um outro momento que eu chamo de dar as mãos, que é onde eu vou ao encontro de autores, autoras, pesquisadores, pesquisadoras que pudessem me auxiliar a trazer os conceitos fundantes dessa pesquisa. E aí, com isso, eu componho o capítulo chão. Dentro desses conceitos, acho que um dos mais importantes para mim é esse aí, que é corporalidade, com 2 Os, esses 2 Os aí dialogando, criando um símbolo de infinito, porque nessas danças, nessas tradições, né, um dos saberes que essas danças carregam é justamente essa amálgama, né, esse binômio corporalidade e oralidade sempre juntos. Então, para mim, quando eu comecei a ler sobre isso e pensar, eu cunhei esse termo corporalidade, para falar dessa oralidade junto com a corporalidade que se expressa nessas danças que ancoram a dança terreira. E é um conceito também que é trabalhado na dança terreira. Então, eu estou sempre fazendo esse duplo, né? O que está presente nessas tradições e como isso aparece na proposta de ensino. Um outro termo fundante também é uma concepção de corpo, que é o corpo-natureza, porque para mim era muito importante falar desse corpo, então, já que ele grafa saberes, que ele é um ambiente de memória, ele é um ambiente de histórias, e pensando que as danças que fundamentam a dança terreira, sobretudo, são as danças de orixás, e os orixás são elementos da natureza em si, então esse corpo, ele expressa esse ambiente que é a própria natureza. Então eu chamo esse corpo natureza. E para instaurar esse corpo natureza, eu também busquei, e foi aí que eu encontrei com a professora Rita, um tema para falar assim, bom, o que acontece quando a pessoa se percebe corpo natureza, né? Esse corpo mais inteiro, sistêmico. E para mim, falar de consciência corporal era muito pouco, né? Eu falei, mas não é só consciência corporal, tem mais alguma coisa. E aí eu encontro no conceito de corpo-arte da professora Rita Antunes o termo consciência de si. Então, também é um conceito bastante fundante para mim, que é trazer essa concepção de corpo-natureza e proporcionar, então, uma consciência de si. E o outro conceito é esse da tradição, que a Kátia falou que para mim era muito caro, uma tradição que não é uma tradição parada, eu não acredito em tradição estática, como algo que já foi, mas uma tradição que está sempre em movimento, ela está sempre prenhe, grávida da inovação, ela está sempre, né, em diálogo. Então, esse também foi um conceito que eu trabalhei nesse capítulo chão. Tudo bem, gente? Vocês estão comigo até aí? Sim, estamos, porque você não está vendo a gente, né? Mas tudo bem, né? Estamos aqui. Bom, aí depois eu vou para a sistematização em si, né? E aí a sistematização eu chamo de caminho na minha dissertação. E aí eu vou falar o que torna, então, essa dança terreira singular, né? Quais são os dispositivos didáticos da dança terreira? Então, a primeira delas é a narratividade. Como, né? Como essa narratividade aparece na dança terreira, nos encontros da dança terreira? Ela aparece, sobretudo, pela presença dos itãs. Então, é importante dizer, itãs são histórias, mitologias, transmitidas oralmente, de geração a geração, né, nos espaços de tradição de candomblé e de tradição de orixás. Os itãs falam da vida dos orixás, falam das suas qualidades, falam da vida ordinária. Os itãs, a gente poderia construir um itã aqui do nosso grupo de pesquisa um dia, né? Então, o itã fala de acontecimentos da vida. E eu trago esses itãs, então, para dentro da sala de aula, né, para trazer com oralidade, para acionar as paisagens e sentidos e estesias que eu quero acionar no corpo, nos corpos que vão ali experienciar das terrenas. Outra coisa são o que eu chamo de enunciados imagéticos, que eu vou narrando um pouco essas paisagens que o corpo está dançando.
Então, se a gente está dançando Ogum, por exemplo, que é um orixá bastante ligado a abrir caminhos, né, abrir estradas, usa seus facões, eu vou narrando os movimentos que a gente vai fazendo. Então, eu vou falar, né, o Ogum abre caminho, aí o Ogum carrega a sua espada no ombro para achar outro lugar, para guerrear. Então, eu vou compondo narrações também para essas composições coreográficas que a gente vai fazendo. Letícia, eu vou te interromper porque eu acho que é importante essa parte. Nós também, claro que quando a gente dá aula, a gente dá uma série de instruções, seja de que área for, para que aquilo aconteça. Só que a gente precisava de um nome que traduzisse melhor o tipo de trabalho que a Letícia faz. E aí, num dos dias que, Letícia, como é que a gente vai chamar isso, né? Que é muito interessante, porque não é uma condução, é um enunciado mesmo. Ela vai enunciando e as pessoas elas vão. Aí entra o nosso conceito, né, de incorporação. Elas vão incorporando, se apropriando daquela movimentação, mas da maneira como elas entendem aquele enunciado. Tem momentos que a gente usa, ou melhor, a Letícia usou, mas nós usamos no grupo de pesquisa, né? A coisa do modelo, de indicar alguns movimentos, porque isso, em alguns momentos, é importante, enquanto estratégia de ensino, mas depois aquilo vai se transformando, né? E isso foi uma coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês, que a professora Rita era uma das nossas discussões, né? A questão de como é que é essa coisa do dançar, né? Todas as pessoas podem dançar? Claro que podem. Todas podem assimilar essa linguagem? Sim, claro que podem. Mas como é que a gente pode fazer isso desde a idade mais tenra das crianças, até no caso da Letícia, que estava trabalhando com o processo de formação de educadoras. Estava preocupada em que esse conhecimento chegasse às formadoras, para que essas formadoras, a partir daí, transformassem também, né? E levassem para suas aulas, para além desses momentos de festa junina, etc., como ela já explicou. Então, esses enunciados, eles propiciavam que, a partir do modelo Letícia, e depois isso sendo transposto de corpo para corpo e do entendimento de cada corpo, daquele enunciado e daquele jeito de fazer, isso se transformasse num jeito muito próprio e particular de dançar. Então, isso é importante colocar para vocês, porque os conceitos que a gente vai desenvolvendo dentro do grupo, eles vão se colando às estratégias e abordagens, né? E outros termos a gente vai cunhando também. Então, só para completar o que a Letícia falou, o corpo oralidade também veio disso. Como ela falar de corpo de orando, né, oralizando esse corpo, né, contando histórias, e para isso ela juntou esses dois termos e ela criou esses dois termos. Então é uma criação dela, né? E emprestando, claro, conceitos de outros pesquisadores, né? Ela não fala de ancestralidade à toa. Esses pesquisadores, eles vêm acompanhando a Letícia há algum tempo, né? Alguns de uma maneira mais prática e outros de maneira mais teórica, e outros que unem essas duas coisas, e é isso. Acabei, pronto, vai, continua, Letícia. Não, foi ótimo, obrigada, Kátia. Bom, então, só continuando. Então, essa narratividade, então, que vem pelos ITANs, enunciados imagéticos. Aí tem o que eu chamo de instauração corpo-natureza, também é um recurso, né, didático, que eu vou olhar para esse corpo, faço uma leitura dessa anatomia a partir de uma leitura simbólica da anatomia para um corpo, para instaurar esse corpo-natureza que se reconhece mesmo
como vento, como mar, como terra, como fogo, como fogueira, né? Não são só terra, água, fogo e ar, mas também como mar agitado ou mar calmo, águas profundas ou águas rasas. Então, e aí, para falar dessa instauração, eu fiz um longo caminho que foi de falar um pouco desses elementos que né, estruturam esse corpo. Então, que eu chamo de elementos estruturantes, elementos confluentes e depois as extensões do corpo. Elementos estruturantes, eu vou falar, vou nomear, falar desde enraizamento de pés, arqueamento de joelhos, bacia cheia d'água. É grande, acho que não vai dar para falar de tudo aqui, né, Kátia? Mas só para a gente passar um pouquinho, eu queria depois mostrar umas imagens. E também vou falar dos chãos do corpo, que também é uma coisa que eu uso muito, né? Sola de pé, assoalho pélvico, diafragma, palato, topo da cabeça e palmas das mãos. Os elementos confluentes, eu vou trazer então os pulsos, os impulsos, e as extensões do corpo são esses objetos que ajudam o corpo também a adentrar nessas paisagens. As saias, os bastões, os lenços, que são elementos, né, que são extensões, mas que investem esse corpo. O corpo ele se investe dessa saia e desse bastão, ele não está fora, né? Ele também incorpora o bastão, ele vira, né, eu chamo de coluna bastão, quando a gente está com bastão, né? O bacia saia. Então, isso tudo faz parte da dança terreira, dos dispositivos. Uma outra coisa também que é importante são os atos, né? Dentro da tradição de candomblé, a gente tem sequências que os orixás realizam, que são chamadas de atos, que simbolizam passagens míticas daquele orixá. Então, eu me inspiro nesses atos para compor atos ali dentro desse encontro, no compartilhamento com essas educadoras, como um recurso coreográfico, né? Então, vai tudo juntando, né? Esse corpo que se reconhece como natureza, a oralidade e a corporalidade junto, o enunciado imagético, para compor uma sequência coreográfica que eu chamo de ato. E tudo isso para que as educadoras possam, então, incorporar tudo isso e criar a partir disso, porque também acho que é uma premissa muito importante do nosso grupo de pesquisa, né, Kátia? A criação em dança. Então, depois vem toda a criação, que aí cada uma vai criar a sua maneira, mas a partir da incorporação dos elementos da linguagem, né? Não é um criar sem chão, é um criar com bastante chão, né? Um caminho. Tudo bem até aí? Aí depois eu vou compor. Letícia, lá vou eu te atrapalhar, não, mas. Imagina, né? Você está compartilhando e colaborando. Para explicar para o pessoal como é que é isso, né? Então, o incorporar, que é trazer para o seu corpo determinados movimentos e se apropriar disso, fazer com que o corpo consiga produzir, não precisa ser necessariamente, que eu já disse isso, igualzinho o que Letícia está propondo, e sim com o seu próprio jeito de dançar, mas isso constrói vocabulário corporal, né? Então, o importante é que essas educadoras, elas construíssem também vocabulários, repertório corporal, porque aí, se elas não construíssem isso, iria para um lugar onde a gente não gostaria, que seria a reprodução de movimentos. Então, a partir do momento que você cria um repertório, você tem condição de entrar no próximo passo, que é uma outra premissa do grupo de pesquisa, que é criar. Que é o momento que você tem repertório a ponto de criar novas paisagens, criar novos movimentos, criar novas histórias com o seu corpo. Então, quase isso que a gente está contando para vocês, é uma sequência didática, né? Mas é uma sequência didática da Letícia. Bom, então fiz uma passada bem rápida, né? Assim, é um capítulo bem longo esse da minha dissertação. E aí, então, eu vou começar a falar agora dos encontros dançantes, que eu estou chamando de roda, né? Então, é dessa vontade de tornar a dança terreira sempre viva, sempre porosa, sempre em movimento, que eu vou, então, encontrar educadoras
para compartilhar a pesquisa, a dança terreira hoje, né? Porque eu compartilhei esses 20 anos com outros sujeitos, né? Mas eu vou compartilhar com as educadoras. Então, por aí que eu já falei de tudo isso. Eu vou, para a gente adentrar nessa roda, nos encontros dançantes, eu vou trazer o seu Antônio aqui falando para vocês, só para vocês conhecerem ele um pouquinho. Seu Antônio, segue por aqui, acende uma fogueira e coloca uma música no rádio. No que você está pensando, menina? Eu estou pensando que está chegando a hora de trazer mais gente para a nossa conversa, não acha? Pode ser bom, mas para quê? Não tá bom só nós dois? Para podermos fazer uma roda bem bonita, grande, nela nos colocarmos a gerar. Vai ser bom um pouco de movimento aqui com mais gente que queira compartilhar de nossas histórias e memórias, seu Antônio. Quero rodar com vocês. Seu Antônio se levanta do banco bambo e abre as mãos. Ele olha para a direita e para a esquerda. Então, as pessoas vão chegando. Uma entra devagar pedindo licença. Outra chega bem animada. Uma outra parece tímida e precisa ser convidada várias vezes até confiar em entrar. Outra faz muitas perguntas antes de dar as mãos. E a outra não vê a hora de começar e já pergunta o que é que a gente vai fazer. Assim, uma roda vai se formando. Seu Antônio abre um sorriso. Tem muito mais gente querendo dançar com os nossos saberes. Sim, vô, tem mais gente. Coração acelera, como se fosse a primeira vez, e nos colocamos a rodar. Só para a gente adentrar juntos e juntas aí nessa roda que foi esse encontro com as educadoras. O seu Antônio ele vai aparecer o tempo todo na dissertação da Letícia, conversando com quem venha depois a ler também a dissertação e conversando com a Letícia. Bom, como foram esses encontros? Os encontros eu chamei de encontros dançantes. Foi encontros que aconteceram de setembro a novembro de 2022, com educadoras do ensino infantil e fundamental. E, a princípio, era só para educadoras, mas quando eu abri esse grupo, dentro de um espaço que é uma escola que acolheu esses encontros, que é a Escola Livre Areté, começou a aparecer um monte de gente querendo fazer parte desse encontro. Aí eu já comecei a me remexer, né? A repensar e fazer essa reflexão e essa ação, essa reflexão na ação, né? Para poder recompor os caminhos. Então, no final, eu tinha um grupo com educadoras do ensino infantil, educadoras do ensino fundamental, funcionárias da escola que ficaram com vontade de participar, tanto do setor administrativo quanto do setor de serviços, e outras arte educadoras que apareceram. Eu tenho até algumas aqui, viu, gente? Não queria dizer nada, mas a Lia e a Caru estavam nesses encontros dançantes. Depois elas podem falar, se elas quiserem. Eram encontros, né, práticos, que aconteciam uma vez por semana, e na Escola Livre Areté. Bom, esses encontros dançantes me permitiram exercitar muito a escuta sensível, né, porque eu tinha que estar o tempo todo atenta ao que essas educadoras traziam, quais eram as questões que apareciam, e a gente teve muitos atravessamentos nesses encontros que fizeram com que o tempo todo eu tivesse que compreender a importância de, na prática, ir mudando de rota, porque eu fui lá com a minha dança terreira toda estruturada, e né, falando, agora eu vou, né, quase aplicar, né, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou lá colocar isso em prática. E, no fim, o que aconteceu foi que eu me coloquei totalmente em movimento com elas. E aí, entre esses atravessamentos, eu queria destacar alguns. O primeiro foi que a gente estava vivendo aquela eleição super polarizada, né, no segundo semestre de 2022, entre o Lula e o Bolsonaro, que atravessou a gente. Então, tinha um dia que eu tinha programado uma aula a partir das matrizes, elementos e paisagens do jongo, que é uma dança festiva, celebrativa, que fala das ancestralidades, e era um dia depois do segundo turno. E ali eu tive que mudar tudo. Aí eu trouxe o Ogum, que estava previsto para um outro dia, no meu super caminho que eu tinha feito, e aí eu trouxe o Ogum
para a gente trabalhar, então, essa força mais aguerrida, essa vontade, essa ação. E até no final, nas devolutivas, teve uma educadora que disse que foi Ogum que ganhou as eleições, né? Então, eu sempre conto essa história porque ela atravessou bastante a gente. Uma outra coisa que atravessou foi uma certa desconfiança, né, que eu tive que trabalhar bastante em relação à dança dos orixás e essa dança com a religião. Então, algumas educadoras eram evangélicas, tinham muitos preconceitos, e aí tinha um certo receio. Então, muitas vezes, né, eu tive que, né, ressaltar que a abordagem não era uma abordagem religiosa, e também tornou-se ainda mais necessário eu mesclar, junto com a dança dos orixás, um trabalho com as danças afro-referenciadas que não fossem exatamente de orixás. Então, para isso, eu trouxe para conversar com a dança dos orixás, nesse ciclo de encontros, o coco de roda, o jongo e o moçambique de bastão. A dança terreira, ela conversa, ela faz uma conversa entre danças de orixás e danças afro-referenciadas tradicionais brasileiras também. Mas, a princípio, nesses encontros, meu objetivo era só trabalhar com danças orixás, mas o grupo me mostrou que era preciso abrir, né, e dialogar mais uma vez. Então, eu fiz esse diálogo. Eu vou interromper a Letícia, porque eu não sei, os que estavam, né, no nosso último café científico, a gente falou bastante sobre pesquisação, né? E quando a Letícia começou esse trabalho com as educadoras, ela tinha mesmo uma organização, e eu falei, olha, Letícia, é o seguinte, se você vai trabalhar com pesquisação, a problemática, ela tem que vir do grupo. Então, o grupo vai te mostrar qual é o percurso que você vai fazer. De maneira geral, os pesquisadores que trabalham com isso, eles precisam ter muita flexibilidade e um grau de escuta muito, muito sensível, por isso que a gente chama de escuta sensível, para poder ouvir aquilo que está aparecendo e se dispor a seguir outras trajetórias e casar com, dar as mãos, vamos usar os termos da Letícia, com outros conhecimentos. Então, de fato, o que ela falou aconteceu no sentido de que, antes dela começar, a coisa era a dança dos orixás, que é agora a dança terreira, porque não é a dança dos orixás, é a dança terreira, que ela vinha praticando durante esse período todo. E nessa dança, ela tinha muito cuidado de seguir os ciclos da natureza também. E tinha não vou dizer ordem pré-estabelecida, mas tem um jeito de acontecer. Quando ela se deparou com essas educadoras, nessa situação de pesquisação, ela viu que isto não dava para acontecer desse jeito. E isso causou uma crise na Letícia, porque agora eu vou contar os meandros da história para vocês. Vou contar o que ela não conta, que foi o que aconteceu. A Letícia, ela queria trabalhar dentro de um contexto em que ela tinha muita experiência. E que também daria certo, viu, Letícia? Não teria problema. Mas a situação do momento, não só, ela citou o exemplo das eleições, mas teve um monte de coisas que aconteceu, como acontece em qualquer pesquisação. Essas coisas que vão se apresentando para o pesquisador, tem que permitir a esse pesquisador flexibilizar, mudar, trocar e tal. E aí ela teve que trocar, inclusive, os orixás de ordem, porque não era aquilo que estava sendo, vamos dizer, pedido naquele momento. E ela tinha que ouvir esses pedidos. E o que o próprio coletivo estava trazendo para ela. Porque tinham devolutivas, tinham rodas de partilha em todos os encontros, além da própria percepção da Letícia, também como educadora e, nesse caso, como participante da pesquisação. Então, ela teve que abrir mão de muitas coisas e trazer outras que não estavam previstas.
E isso foi um movimento para ela bem difícil, né? Porque foram muitas conversas. Letícia, não é isso que nesse momento, como é que a gente vai fazer isso? De que maneira ela vai chegar a não abrir mão da dança terreira? Porque também tem isso, né? Para ela era a dança terreira e ela não tinha que, nem deveria abrir mão daquilo que para ela era tão caro. Mas como transformar isso no próprio processo? Né? Então, isso é que são esses atravessamentos e mudanças de rota, não só em relação ao que ela estava ensinando, compartilhando com as educadoras, mas com ela. E é isso que eu queria destacar para vocês, que não existe pesquisação que o pesquisador não se transforme. Ele tem que estar disposto a isso, senão a pesquisação não acontece. Pode acontecer todo o resto, pode ser qualquer outra coisa, mas na pesquisação é uma amálgama entre o pesquisador participante e os participantes e a própria orientadora, né? Que tem que também entrar nesse jogo, nessa roda junto. Isso que a Kátia falou é muito importante, porque dentro da concepção da dança terreira, né, eu trago esses ciclos, né, foi um jeito que eu encontrei de ritualizar, né, para mim é muito caro que a dança terreira traga esse ritual, essa ideia de um ritual. Então, não só na aula em si, né, que toda aula tem um ritual, né, começo, meio, fim, né, chegança, acolhimento, tem o seu ritual, mas eu faço também um ritual que é uma temática que vive durante um período. Então, vamos supor, vou pegar o Ogum, que eu estava falando dele, a gente vivencia Ogum num período, quando, por exemplo, a dança terreira acontece num ano, num período do ano que eu faço um paralelo desse orixá com a época do ano, com o outono, com as colheitas. Então, eu vou fazer esse paralelo, né? Em junho eu vou trabalhar as fogueiras, vou trabalhar o fogo, então eu vou trabalhar Xangô. Então, eu vou criando esses ciclos. E era uma grande crise para mim, nesses encontros com essas educadoras, me desfazer desse ciclo, né? Para encontrar outro, né? Na verdade, hoje olhando assim, às vezes eu quase falo, nossa, mas fez tanto sentido, né? Porque foi isso, foi nesse encontro mesmo dentro no campo, né? Na pesquisação, que eu criei, né? Junto com as educadoras, um outro caminho, né? E que me ensinou muito, que é possível a gente fazer em diversos caminhos, né? Mas tinham premissas que para mim eram muito importantes, que é isso que a Kátia estava falando. Então, de maneira alguma, essas mudanças fizeram com que eu não perdi, né? O que é caro para mim da dança terreira, mas eu ganhei em movimento, né? Eu sempre na dissertação está bastante, né? A roda girando, eu tinha essa sensação, né? Tinha uma coisa também que foi bastante característico desse grupo, que o grupo tinha uma certa resistência aos momentos de criação, né? Então, elas se envolviam na parte de instaurar as paisagens, o corpo-natureza, elas se envolviam no aprendizado das matrizes, na experiência com aqueles gestos, mas na hora de criar, elas tinham bastante resistência. Então, também foi algo que eu tive que, né, ir me reacomodando, readequando, e foi tão lindo, porque no último dia, um dos últimos dias, não o último, mas um dos últimos, que foi um encontro sobre o Xumaré, eu propus um exercício que elas tinham que criar um Itã, narrando, enquanto a outra dançava esse Itã que estava sendo narrado ali na hora. E aquele exercício foi uma coisa quase mágica. Eu falei, nossa, elas se envolveram na criação. Então, foi uma construção, a criação também foi construída ao longo dos encontros, essa possibilidade de criar a partir dessa linguagem, né? Elas foram se sentir, então, pertencentes, né, a tudo isso, incorporando de fato a linguagem, né, e se apropriando desses elementos de fato. Então, acho que é isso.
Aí, só para dizer que no final eu fiz uma grande roda, né? Essa roda de partilha sempre tinha, todos os encontros eu começava com uma chegança, então eu recebia essas educadoras, fazia um acolhimento inicial, depois a gente tinha esse momento de aquecimento, de instaurar o corpo natureza, aí depois vinham as matrizes, aí depois todo o momento do ato e, por fim, o momento de criação. E no final a gente fazia uma roda partilhando um pouco impressões sobre o Itan, sobre o que viveu, sobre o que experienciou, lembranças, e aí vieram muitas memórias, muitas lembranças. Mas o último encontro foi uma grande partilha que eu dediquei para isso, né? Então, só para a gente ver. Vou mostrar aqui umas fotinhas, aqui são 3 educadoras, 3 fotos, desculpa, com as educadoras. Aqui um encontro sobre Oxóssi. Aí tem algumas impressões delas que eu gosto sempre de compartilhar. Então, essa primeira impressão e depoimento foi depois do nosso encontro sobre Exu, que a gente trabalhou bastante o conceito de encruzilhada. A encruzilhada sempre é vista como algo ruim. Estou numa encruzilhada. Muitas vezes usamos para falar que estamos sem saída. Depois desse encontro, eu vejo agora a encruzilhada como um lugar de encontro, de possibilidades, de descoberta. Um outro aqui, né? Senti muita vontade de rir, de conversar comigo mesma. Essa conversa estava distante de mim e agora se reaproximou. E um terceiro, interessante ver como, apesar de todas estarmos fazendo a mesma sequência de movimentos, a mesma coreografia, ninguém estava igual a ninguém. Havia singularidade e coletividade. Então, só para também trazer um pouquinho do que a Kátia falou, né? Aí aqui uma outra sequência de fotos, no encontro sobre Oxum, que a gente trabalhou bastante o espelho, o se olhar, o se reconhecer. Aqui uma educadora criando a partir dos movimentos que a gente experienciou, a partir dos temas de Exu. Aqui mais 2 depoimentos. Acessei a ancestralidade de uma outra forma, nos movimentos que a gente vai e depois volta. Fiquei voltando e fui lá longe. Não só no pai e na mãe. Fui. E cheguei bem longe. Senti uma gratidão de uma forma como nunca tinha visto e sentido. E aí tem um outro depoimento aqui, maiorzinho, mas acho que... Eu não sei como que eu estou de horário, Kátia. Eu estou um pouco aflita. Está um pouco avançado. Se você quiser mostrar fotos Isso, eu quero. E vídeos, eu acho que... Tá bom. Essa é legal. Ela tinha imagens, fotos, filmagens. Ó, esse nós já vimos, Letícia, que são os chãos do... agora vai na sequência. Né? Acho que agora vai mais fácil. Legal. Então, pronto. Então, ela tem o desenho com a localização e o que ela chamou de chãos do corpo. Aí, no caso da bacia, com uma imagem, uma foto também. Aí, aqui as posturas, alinhamentos, que eu também criei. Isso é legal, espera um pouquinho. É legal você... Como ela foi construindo... Lembra que ela falou que ela tinha um capítulo, que ela trazia os elementos? Então, o fogo, o ar, a água, a terra, o que a cabeça, como o olhar, o foco, a atenção, a assertividade, o peito tórax, que é o ar, é a expressividade. Então, onde está o diafragma, a coluna, o mastro, a cobra, foi sendo construído cada uma desses gráfico não, né, que a gente chama de quadros, não, imagens, né? Cada uma dessas imagens porque é uma mistura entre, vamos dizer, o conceito e o desenho que foi feito para se entender o conceito. Então, é uma dissertação que ela é toda ilustrada. Tudo isso vai acompanhando. Aí aqui também, para mostrar o ciclo, né, da dança terreira, quando ela acontece anualmente também, eu fiz um gráfico, um desenho. Aí vocês vão ver, volta de novo, Lê. Vocês vão ver que estão aí os orixás, as direções, os momentos do ano em que eles aconteceriam, e que essa foi uma das crises que a gente ia falar, né, que não dava para acontecer dessa maneira, dentro da proposta dela,
mas isso acontece num ciclo do ano, que tem a ver com os ciclos da natureza. E como ela foi trazendo também as danças afro-brasileiras, como Moçambique, o coco de roda, em que momento associado a um dos orixás. Isso. Aí aqui uma educadora, participante, instaurando o corpo natureza, terra, água e fogo, aqui no caso. Aqui as educadoras fazendo uma matriz de Exu. Aí a educadora criando a partir, né, depois, a partir dessas matrizes, recriando a lousa que vocês já viram. Movimento de Oxum. Aqui foi um dia que a gente fez uma oferenda das saias para mulheres, então cada uma trouxe o nome de uma mulher para quem gostaria de dar a saia, e vieram os nomes das avós, das bisavós. Aqui o de Oxóssi, aqui um encontro de Oiá, que eu também criei um dispositivo que eram umas corridas para a gente sentir esse vento. Estava muito difícil para as educadoras entenderem o que eu estava chamando de fluxo, de impulso, então a gente fez uma dinâmica que são as corridas, o uso dos lenços, o bastão aqui para o trabalho com a coluna. Aqui a gente está trabalhando a coluna cobra, o chumaré. Aí, importante dizer uma coisa antes, gente. Eu vou parar rapidinho esse compartilhamento só para falar isso. Dentro desse processo todo, eu ainda criei um guia que chama Agô, é um apêndice. Por quê? Porque também conversando com a Kátia falou assim, Leca, mas as pessoas não sabem quem é Ogum, quem é Oxum, né? Como que as pessoas vão saber, né? Vão ler sua dissertação, e você fala do que você está acionando no corpo, mas o que é isso? Então, eu criei um guia no qual, que é um apêndice da dissertação, mas um guia no qual os orixás se apresentam em primeira pessoa. Então, cada um deles e cada dança vai se apresentar em primeira pessoa. Então, Ogum vai lá, eu sou Ogum, desbravador, eu guerreio com a verdade, eu tudo transformo, eu gosto de amolar minhas facas, então eles vão se apresentando, e aí depois eu coloco assim, no corpo de quem me dança, eu aciono assertividade, precisão, força, foco, e aí eu compus uma série de imagens comigo dançando esses gestos, e aí eu montei o Agô. Então, essa Isso foi uma coisa que a gente conversou bastante, porque não são todas as pessoas que conhecem e faltava um elemento visual. Então, a Letícia, foi compondo isso. Então, na dissertação dela também vai ter esse apêndice. E para cada um dos encontros, ela também tá criando mini vídeos que vai ter um QR Code para as pessoas poderem acessar. Exatamente. Então, Tem também uma iconografia, né? Exato, exatamente, porque é isso, a gente, né, achei que era importante ter as imagens, ter os movimentos, então tem pequenos clipes, né? Estou chamando de clipes porque eles são editados, pequenos clipes de cada encontro, além desse guia aí que eu apresento, cada orixá, eles se apresentam, na verdade, eles vêm falando e eu trago esses movimentos, e aí eu fiz esses desenhos em cima da foto um pouco para também mostrar o movimento. Aqui é um desenho de uma educadora, que eu queria também terminar com ele. Mas a gente não está vendo, não. Ai, a gente agora voltou para o mosaico. Peraí. Agora sim, agora a gente está vendo.
Bom, vou terminar, gente, estou acabando. Vou terminar do mesmo jeito que eu comecei, porque é assim que a gente faz ritual, não é mesmo no Zoom, não é, Kátia, no Meet. Mamãe me acorda. Filha, já está na hora de ir. Mas, mãe, eu estou com vontade mesmo de ficar. Mas o dia está clareando. E você tem ainda muito que ver e viver. Muitos encontros, encruzilhadas, rodas, chãos, terras para percorrer. Bato paó, saio de costas, agradeço e sigo. Obrigada, gente. Então, tudo isso que ela apresentou ainda foi super corrido, viu, gente? Porque são capítulos e tudo super bem trabalhado. Ainda não tem esses vídeos, eles ainda não estão todos editados, mas eles vão acompanhar a leitura para ter essa visualidade também. Tudo isso no sentido de propiciar para o leitor, né? Um entendimento daquilo, porque não vai aparecer a Letícia holograficamente, por enquanto, a gente ainda não tem esse recurso. Já, hein? Já a gente vai ter, eu acho. Já vai ter, mas ainda não tem. Então, é isso, né? É um trânsito entre uma escrita, e é uma escrita poética e narrativa, também a questão da metodologia da pesquisa, e ela trazendo todas essas memórias, que não são só memórias dela, memórias ancestrais, e no decorrer da pesquisa, tentar caminhar, fazer o leitor entrar na pesquisa junto com ela. Então, por isso, esse uso de imagens, e a gente tem aqui algumas pessoas de artes visuais, né? Aqui também o nosso mosaico é ótimo, né? Porque tem todas as linguagens aqui presentes, né? E isso a gente achou que era importante para o entendimento desse objeto de estudo da Letícia. E aí, Letícia, não sei se você quer dizer mais alguma coisa para a gente abrir para as pessoas te perguntarem, comentarem. Não, eu queria dizer que foi muito boa essa experiência aqui de poder falar, né, antes da defesa, porque é isso também, né? É importante aprender a compartilhar, né? Porque é um processo muito profundo, né? Fazer uma pesquisa de mestrado, mexe com as nossas memórias, com os nossos sentires. E até então eu estava aqui fazendo uma interlocução com os autores, autoras, com as educadoras e com a Kátia, né? Mas aí contar tudo isso para outras pessoas é uma experiência nova para mim. Então foi a primeira vez que eu estou falando da pesquisa assim inteira. Então agradecer o convite da Kátia e a vocês pela escuta, porque para mim foi muito importante tentar organizar, né, uma pesquisa que ficou bastante extensa, né, uma dissertação, né, Kátia, que vai ter que ter fôlego para ler, assim, tem aí 300 páginas, mas assim, e aí ter que, né, condensar para comunicar de alguma maneira, foi um exercício muito importante para mim. Muito obrigada. E vocês podem perguntar, gente, o que vocês quiserem. Estou aberta aqui. Perguntas, considerações. Manda, Caru, pode falar. Gente, boa noite. Laís, eu lembro de você da USP. Leca, e oi para todo mundo, né? Li, Regina, todo mundo que está aqui, né? As meninas novas que eu não conheço, Vinícius, que eu não conheço ainda, Rita, né? Que eu admiro muito, Kátia, minha orientadora. Primeiro, gente, tem uma fotinha minha ali no negócio da Leca, eu já estou muito feliz da vida, porque assim, eu falo isso para a Leca, mas sem ficar puxar saco, né? Ela foi uma das minhas melhores professoras de dança.
né? E a gente se encontrou lá em Salvador numa aula era da Rosângela Silvestre, né? Que também é dança dos orixás. E várias outras danças dos orixás que eu já fiz, né? Com a Tainara Cerqueira, a Priscila Borges, eu venho estudando dança dos orixás há um tempo, que eu gosto demais das danças dos orixás. O candomblé sempre me chama, né? Eu nunca vou pro candomblé, o candomblé tá me chamando. Agora, cada vez mais, porque a minha filha, ela está, né, indo pro candomblé já faz um tempo. Enfim, então não tem como eu não ir ver ou participar, enfim. Esse candomblé sempre me chama lá em Salvador quando eu vou. E assim, Leca, muito obrigada, foi muito interessante, assim, tudo que eu aprendi com você especificamente. Assim, sem palavras para agradecer a pesquisa, assim, maravilhosa. Pergunta, foi você que fez essa arte gráfica? Você chamou alguém, contratar alguém? Porque às vezes é duro trabalhar sozinha também, né? Uma outra pergunta, quando você fala do chão, peraí que eu anotei aqui um negócio, peraí. Só um minuto. Que a gente estava falando da pesquisação e da pesquisa narrativa, né? Quando ele fala que do prático reflexivo chão é metodologia também ou não? Esse prático reflexivo. Primeiro eu vou te responder das artes gráficas. Não fui eu, gente. Adoraria ter esse dom, mas não tenho esse dom. Tenho outros dons. Foi uma amiga minha, Luana Pontes, que super me ajudou. Tem me ajudado. Ela que também fez... Eu criei aqueles desenhos e ela ilustrou bonitinho também, né? E se vocês vissem meu desenho dos chãos do corpo, era bem escolar. E ela fez de um jeito bem bonitinho, assim, então... E foi muito bom, gente, ter parceria, assim, foi muito bom mesmo. Ela também que me ajudou a editar os clipes dos encontros, então foi muito importante. O show é uma metodologia também, né? Então é uma prática, um reflexivo de você entender essa possibilidade de estar o tempo todo refletindo sobre a ação e agindo de novo, né? Ação, reflexão, ação. Então, o Shon, ele é uma referência para falar dessa relação que eu estabeleci entre me colocar na ação, refletir sobre a ação, às vezes na própria ação, para colocar em ação de novo. Então, esse prático reflexivo é esse diálogo entre reflexão e ação. E Clara, Kátia, você quer me complementar? Agora é só com você. Vai lá. Aproveitar o exercício, né? O que as mãos levantadas é o que as pessoas gostariam de saber. Agora é com você. Fala, Carol, pode falar. Não, só mais uma coisa, assim, o que eu vou perguntar, porque, assim, é uma questão que assim... não sei, vou perguntar de uma maneira que eu, como uma pessoa branca, falando da branquitude e com relação às questões afro, né? Uhum. Existe, você encontrou na sua pesquisa alguma resistência no sentido de você ser uma mulher branca e estar falando sobre a cultura negra? O que você tem a dizer sobre isso? Tipo assim, bem técnica. Essa é uma questão, eu não me aprofundo nela na dissertação, porque não daria tempo, né, Carol, para eu discutir isso profundamente na minha dissertação. Claro que eu falo, né, do meu lugar como pessoa branca, de candomblé, mas branca, né, e reconheço quanto isso me abriu portas também, né, que talvez se eu fosse preta, eu não teria tido essas portas que foram abertas para mim. Então, isso é importante de eu reconhecer, e eu falo sobre isso na dissertação. Eu não encontrei resistência nesse grupo, pelo fato de eu ser branca e estar trabalhando com saberes, né, da cultura preta. Não teve. Mas teve um evento que eu participei recentemente, que foi uma formação de professores num seminário, e sim, eu fui questionada, né? Poxa, você, branca, trazendo as danças de orixás. E foi muito interessante, porque teve essa resistência, e eu falei, bom, vamos fazer junto, né? Vem junto comigo para a gente poder dialogar.
E no final, essa mesma pessoa disse a mim, nossa, que bom que hoje eu te reconheço do mesmo lado da trincheira que eu. Eu acho que eu estou do mesmo lado da trincheira, mas eu estou num outro lugar, eu tenho outro lugar de fala, e o que eu sinto, Carol, é que eu trabalho com tudo isso com muito, primeiro, com muito respeito, né? Segundo, com muita profundidade, de um lugar que me é muito verdadeiro. Eu sempre falo, se eu não fizer isso, eu não sei fazer outra coisa, né? Eu não sei fazer outra coisa, né? Esse é o que eu sei fazer, é o que eu faço da vida, eu vivo, eu respiro, né? Danças dos orixás, danças afro-brasileiras, desde que eu me conheço por gente, né? Então, assim, eu não saberia fazer de outra maneira, eu não saberia fazer outra coisa. Mas eu acho que tem jeitos, né, de eu trabalhar, usar o meu lugar de branca para abrir caminhos para pessoas também pretas que possam vir junto, né, e ocupar esses lugares. Então, também nas escolas, por exemplo, isso é uma reflexão muito profunda, né? Eu trabalho no OSO, de Nareté, a gente tem levado cada vez mais as pessoas para lá, os mestres, as mestras, né, para sair do meu lugar, né, da Leca como representante, e colocar outras vozes junto nessa história. Mas é isso um pouco, não discuto essa questão na dissertação, só cito, mas é um pouco dessa experiência, eu sou isso, né, assim, eu sou, né, essas danças, assim, não saberia fazer outra coisa da vida, assim, o dia que eu parar, acho que acabou, né, então acho que tem um pouco disso. Posso falar? Claro, quem é? A Rê. É a Rê. Oi, Letícia, que delícia te escutar, ver esse amadurecimento, né? Acompanhar o teu percurso lá do começo, a qualificação, todo esse processo que é tão grandioso. E aí, enquanto integrante aí também do grupo de pesquisa, falar um pouquinho, né, desse caminho que a gente tem no grupo, né? O quanto ele é importante. Aí, agradecendo também a Kátia, a professora Rita, por esse espaço, né? Que a gente percebe que dentro do grupo de pesquisa a gente encontra essas oportunidades de crescimento, de amadurecimento, e perceber que o quanto o grupo ele reflete e se modifica dentro das ações, dentro da prática, né? A gente vê isso dos processos que a gente percorre, né? E percebo também dentro das orientações, né? Que a Kátia também está presente e consegue passar isso para a gente, né? Essa abertura, esse caminho, né? E aí, pegando o gancho da Caru, eu vejo bastante essa relação, né, da pesquisa do Donald Chan nesse caminho, né, do prático reflexivo, da gente mudar. E a tua pesquisa, ela mostra isso, né? Na hora que você aponta essas mudanças que vão acontecendo nas suas aulas, no teu planejamento, nesse teu envolvimento, você aponta, você mostra isso, né? A importância de refletir enquanto está na prática, o quanto está acontecendo, você vai refletindo e vai modificando, porque é a coisa que vai te passando, né? E isso não seria possível se esse trabalho não fosse tão sensível quanto é. E eu estou super feliz em te escutar e agradeço muito essa escuta, essa oportunidade daqui. Um beijo aí para vocês, enorme. Regina é a anja da guarda, gente. Ela me ajudou muito, ela me ajuda em todas as horas. Todos os BOs eu ligo para a Regina, tá, gente? Espero poder ajudar quem está chegando também, assim como a Regina me ajudou. Isso é bacana de você agradecer a Regina, porque ela é super companheira, ela defendeu a dissertação dela recentemente, mas tem uma das características do grupo, eu não sei como é que eu vou fazer essa tal dessa plataforma Brasil. Alguém vai te ajudar.
né? Então, eu estou comentando porque a Regina já ajudou com relação a isso. Eu não sei preencher a tal da sucupira. Um ajuda o outro, um compartilha com o outro, e isso é uma das características que eu acho que faz esse grupo ser como ele é, né? E para esclarecimento dos que estão chegando e ouvindo, a Regina é pedagoga. Só para vocês terem também uma dimensão do quanto o grupo é interdisciplinar. Cada um vem de uma formação diferente aqui. E a Joyce levantou a mão. Joyce, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Meu Deus, eu tô amando isso aqui, pessoal. Beijinho para todos aí. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Lê, primeiramente, gente, que simbolismo, que sensível essa pesquisa. De verdade, me tocou aqui muito, assim, sabe? Né? Você tem um ato meio que genuíno de falar, que, assim, toca, assim, a alma, assim, sabe? Parabéns, de verdade. Dia 27 eu vou fazer de tudo. Já estou vendo aqui com a minha amiga para a gente marcar com a Evelyn, para nós irmos aí, se der certo, para a gente ir lá, abraçar você, né? Fazer parte desse processo. Eu queria, as perguntas eu queria que vocês me explicassem um pouquinho sobre essa pesquisa narrativa. Eu sou meia leiga agora, gente, estou entrando ainda nesse mundo aqui, né? Então, eu sou iniciante aí, né? E esse termo também de corpo-oralidade, esse termo que você trouxe, isso veio, meio que vai ser instaurado quando elas dançam, ou é amplo, assim? É algo amplo, mais extenso? Ficou um pouco mais, meio vago para mim, Lê, se você puder explicar, por favor. Joyce, qual a sua formação que eu estou conhecendo hoje? Sim, eu sou psicóloga, me formei junto com a Evelyn, né? E sou neuropsicóloga também, né? Para apresentar, bom, a Evelyn está para mim aqui no meu mosaico do seu lado. Sim. Não sei se ela está no mosaico dos outros, uma do lado da outra, mas a Evelyn também é psicóloga e trabalha com processos de inclusão, né? E foi assim que a gente se conheceu, num curso de educação inclusiva da PUC, que eu ministrei um módulo. Sim, sim. Então, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Estou me sentindo super acolhida. Abraço aí para todos. Tá bem. Vai lá, Letícia, com você. Oi, Joyce. Obrigada. Quero ver você lá de 27 mesmo. Foi muito bom. Então, a pesquisa narrativa é uma pesquisa que é uma metodologia que pressupõe essas histórias, essas memórias, fazendo parte do estudo, né? Então, aquilo que compõe a pessoa quanto memória, quanto história, faz parte desse estudo. E você narra, né? Essa copresença de algo que é memória, que é história, né? Que é da sua, que você carrega e que você vai narrar junto com o seu estudo. É um jeito de você invocar, né, tudo isso e trazer para o presente. E aí é narrativa porque ela é narrada mesmo, ela é narrada. Então, dentro da minha pesquisa, ela aparece nessa figura bastante presente do seu Antônio, né, que narra memórias, que resgata essas histórias verídicas ou não. Isso é importante. A pesquisa narrativa, você pode ter um quê ficcional ali junto, né, na hora de compor essas narratividades. E aí, no meu caso, aparece assim, e também um pouquinho, também no meu caso, dessa copresença que eu falei, né, entre conhecimentos científicos, esses conhecimentos que vêm através de oralidades, de pessoas que eu encontrei, depoimentos. Então, isso também é um conteúdo bem importante para a pesquisa narrativa, né? Então, coisas que um mestre ou uma mestra me falou, sabe? Então, eu trago essas falas, eu trago essas contribuições também de forma narrada. Então, isso é um pouco da pesquisa narrativa. Tudo bem? Nesse caso, eu vou só interromper um minutinho a Letícia, porque no caso da Letícia, esses conhecimentos que ela está trazendo, eles não estão escritos em lugar nenhum. Eles são transmitidos, né? E quando ela fala mestres e mestras, não são mestres e mestras da academia. Então, são conhecimentos que eles estão aí na vida.
e que para ela é muito caro e muito importante trazer. É um jeito de eu dar voz, né, também A voz a a essas essas pessoas, pessoas né? tão importantes, né? E isso para ela seria muito importante no contexto da pesquisa dela, né? Então, trazer, invocar essas pessoas. E o conceito, corporalidade é um termo, né, que eu encontrei para falar de uma coisa que já né, ela já existe, não inventei, né, dentro das tradições brasileiras, afro-brasileiras, afro-referenciadas, você tem esse binômio, né, você tem no corpo e na voz, seja ela cantada ou falada, né, esse ambiente de saberes, tanto no corpo quanto na voz, né? Construindo conhecimentos e transmitindo conhecimentos, né? Então, nas culturas africanas, você tinha, sim, também a escrita como um meio de transmissão, mas ele não era o meio de transmissão principal do conhecimento. O meio de transmissão principal do conhecimento nas culturas africanas era o corpo e a voz, né? Então, para falar desse binômio que é corporalidade e oralidade, eu trouxe esse termo corporalidade. E isso, dentro da dança terreira, também é praticado, experienciado, a partir do momento que eu trago os enunciados imagéticos, os itãs, para serem grafados no corpo e dançados e depois recriados, eu estou exercitando essa corporalidade, entendeu? Proporcionando com que os educadores e educadoras possam experienciar também esse saber, né? Que é essa junção. Entendeu agora? E aí eu escrevi com esse duplo O, assim, de propósito, para invocar um orixá que chamou Xumaré, que é o orixá dos infinitos, dos cruzos, né? Então eu fiz corpo, oralidade com os dois Os, mesmo para criar esse infinito, essa junção, propositalmente. Eu estou lembrando, você falando, eu estou lembrando de quando nós conversamos, eu e Rita, sobre o corpo-arte. E eu separava, né? Ela falava, é corpo-arte, é o jeito carioca dela de falar, que é tudo junto, Kátia. E a gente estava conversando, não, mas vamos separar, né? Eu, na minha cabeça acadêmica babaca, vamos separar. E a Rita falava, não, é tudo junto, se não for junto, não é. Né? E isso é cada um dos pesquisadores vai dando vida, né? Aquilo que vai pesquisando e vai construindo. A Ana levantou a mão, vamos ouvi-la. Bom, boa noite a todos. Eu sou nova aqui ainda, mas estou muito feliz de estar aqui, justamente porque esse grupo tem uma poética especial, né? Está me trazendo a arte de novo, reviver a arte. Letícia, eu estou encantada com o seu trabalho, assim, encantada mesmo, porque, nossa, é de uma profundidade, né? Tem um significado tão profundo, essa coisa de você sentir o corpo e o corpo falar, né? Se comunicar, né? Porque nós temos esses sentidos, né? Dar ao corpo e ao movimento do corpo um ato de comunicação mesmo, né? Com o outro, consigo mesmo, né? E uma coisa que me chamou a atenção, assim, e que também fiquei encantada, além de tudo que eu ouvi, foi o que você falou sobre a criação, sabe? Que você, né, na sua apresentação, você fala que a criação é um processo, né? E é muito interessante, porque ele é um processo, né? E eu acredito nisso também, que é um processo que ele depende de uma construção de repertório. Nós não nascemos criativos, nós nos tornamos criativos ao longo da vida, né? E isso é uma coisa que vem muito de encontro a toda uma formação artística e hoje em dia, né, que na fala você vai apresentar, precisamos ser criadores, criadores, mas criadores com qual base? Né?
Então, eu achei tão bonito isso que você falou e tão significativo da construção, da criação e dessa construção do ser criativo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque você deu um exemplo de alguém, né, de uma pessoa, e você coloca isso no seu trabalho, você faz esse processo acontecer, esse processo criativo? Porque é muito difícil você criar, né? Tem uma coisa que acontece dentro do meu trabalho com a dança terreira, que tem um primeiro estranhamento dessas danças, dessas matrizes, né? Por incrível que pareça, né? Somos maioria brasileiros, brasileiras, mas acontece sempre um estranhamento. Nossa, que movimento esquisito, que coisa estranha esse negócio aí, esse Exu, né? Esse Oxumaré, esse negócio que tem que dançar que nem cobra, né? Trocar de pele, tem um estranhamento. E aí fica muito difícil você criar, né? Como é que eu vou colocar uma educadora ou um educador para criar se a primeira reação dele é estranhar, né? Então, primeiro eu preciso aproximar esse educador, essa educadora desse repertório, dessas matrizes, né? Depois eu preciso que eles experienciem, incorporem isso de fato, né? Então, aí de diversas maneiras, né? E se apropriem de um jeito bom desses gestos, dessas matrizes, dessas imagens, desses sentires, desses sentidos, né? Porque é um tempo todo um movimento com sentido, né? Então, eu preciso que eles se aproximem, depois eu preciso que eles experienciem, incorporem, para depois eu propor um processo de criação, né? Então, por exemplo, nesse encontro com as educadoras, isso foi muito mais lento do que eu imaginava que ia ser, né? Então, nos primeiros dias, eu propunha um exercício mais de criação e elas paralisavam, né? Como assim? Criar o quê? Entendeu? Assim, né? Né? Eu falava, cria, ué, a partir disso que a gente fez, né? Da noção de encruzilhada. Hã? Não dá, né? Assim, então, como que eu vou... Aí eu fui aproximando, e aí eu dei um exemplo de um dos últimos encontros, porque para mim foi muito bonito, né? Elas criando itãs, narrando, elas estavam narrando histórias que elas estavam criando ali na hora, para outra, eram duplas, né? Para outra poder criar na dança a partir daquelas imagens que a outra estava criando, né? Então, ali para mim foi assim, eu falei, nossa, chegamos, né? Porque, mas é um caminho que a gente vai construindo bem devagar, e eu não abomino o aprendizado de repertório, sabe? Eu acho que é importante, né? Assim, a gente só escreve porque um dia a gente aprendeu a escrever, né? Assim, então assim, eu para mim também é muito importante esse momento de aprender, né, os pés de dança. É claro que não é meu foco. Ninguém precisa sair de lá sabendo fazer um pé de dança de Oxóssi perfeitamente, ou um jongo. Esse não é o meu objetivo, né? Mas a gente precisa saber, né? Eu preciso, né, passar por isso para que eu consiga criar, para que eu tenha um repertório para criar. Então, é esse processo, né, que eu falei. Então, você me lembrou que, assim, quando você vai fazer curso de arte na escola, né, educação artística, enfim, a disciplina, e tem muitas professoras que chegam, dão um caderno de desenho. Me lembrou, assim, quando você falou, dão um caderno de desenho e fala assim, agora vocês criem. Aí, a criança, o adolescente se depara com aquele papel branco e fala, minha nossa, e agora, o que eu vou fazer? Não que ele não tenha uma bagagem, que todos nós temos, né? Mesmo desde pequenininho, mas que precisa abrir um leque de repertório, de coisas que se relacionam, que se correlacionam, para que faça com que essa bagagem se junte com esse repertório, e aí de uma coisa, e por isso que eu falo assim, a criação, depois que você junta esses conhecimentos, né, e que você abre esse leque, você olha para qualquer coisa, você já
parece que os átomos vão... Até que, quando você vê, você já está... Né? Então, muito legal isso que você falou, assim, muito importante. E você sabe que dá até para fazer um paralelo, né, Ana? Assim, hoje em dia, né, você vê muitos educadores e educadoras tendo, né, que trabalhar com as culturas e os saberes, né, afro-referenciados, e não sabe nem como, nem por onde começar, né? Assim, que é outra coisa também que acontece, né? Então, ó, cria aí uma sequência didática, cria aí um jeito de trabalhar com esses saberes, com esses conhecimentos, mas como, né? Por onde eu começo, né? Que é o que faz ficar tão folclorizado, tão sempre, né, estereotipado. A gente continua vendo isso, né? Então, a gente precisa... Então, assim, eu espero que o meu trabalho seja uma sementinha, né? Uma inspiração para que esses educadores e educadoras possam, né, compor os seus caminhos, criar, mas a partir de algo que é, né, que eles vivenciaram, que é de fato ali experienciado, vivido, incorporado. Né? Ai, com certeza, é muito lindo, parabéns mesmo, viu? Obrigada. A Ana, a formação dela em artes visuais, ela não falou, né? E a Ana está fazendo pós-doc, gente. Tá? Só que, apesar da formação ser em artes visuais, ela trabalha com políticas públicas. Então, a discussão dela é pegada. Ana, depois tem que conversar com a Rita, vai dar um papo delicioso. Rita, você levantou a mão, sua vez. Sim, eu estava esperando um momento aí para falar o que está aqui me instigando faz tempo, né? Porque, primeiro, né, é muito bonito mesmo o seu trabalho, emociona, prende, né? É interessante, é contributivo, ele traz um conteúdo importante que traz sua vida, né? O que é a sua vida. Vou dizer, o que é isso para você? Parece que é a sua vida. E o ponto dos atravessamentos, né? Que eu estou pensando no momento da banca, né? A gente está também pensando nisso, trazendo essa contribuição para você. Para mim, o que ficou latente aqui foi assim, a resistência, porque eu trabalho em escola e estou sabendo bem o que é isso de determinadas linhas religiosas, que eu não sei nem até que ponto são tão religiosas assim, mas que se colocam muito resistentes a muitos aspectos que estão postos para o mundo de hoje e para o futuro, né? Mas aí eu pensei o seguinte, que fui me acalmando aqui, depois quando a Ana começou a falar também, fui me acalmando e fui reformulando. Então, é a própria reflexão na ação, né? E eu fui pensando assim, poxa, esse trabalho, ele não vai encontrar resistências, eu vou pensar nele como um trabalho que vai quebrar resistências. Né? E como um trabalho, como você falou, Ana, tem palavras-chave para imobilizar. Por exemplo, quando você pede para alguém, relaxa, aí que a pessoa contrai. Quando você fala, né, cria, aí é que a pessoa embota. Porque o disparador não é esse. As palavras-chave para disparar os processos não são essas. Então, para que algo se torne criativo, ele tem que ser espontâneo. Então, você não pode dizer crie. E o relaxamento vem quando você faz uma grande contração. Vem por uma necessidade do músculo, das fibras. E isso aí o pessoal da neurociência pode falar melhor. Não é assim? Então, parabéns, assim, porque eu tenho a expectativa que esse trabalho vai entrar num grupo de propostas disruptivas. Né? É isso.
né, no código. Obrigada, Rita. E assim, a gente fala de padrão, nós temos um padrão linguístico, nós temos padrões de traços, mas a criação, ela vem dos códigos e das várias naturezas, o gráfico, né, o simbólico. Né? Então, você fala em Ogum, eu sou budista, mas Ogum mexe comigo, porque eu sei que eu tenho esse traço. Então, é isso, é o desbravador, é aquele que chega, que às vezes até tem que arrebentar tudo, se arrebentar, para que o caminho seja aberto. Né, Kátia? Então, isso está lindo no seu trabalho. E ele é tão inspirador que eu compus aqui um fluxo de palavras que são cheias de significados para mim. Eu vou ler rapidinho, posso? Você foi falando e foi compondo aqui. A experiência, a gratidão, o tempo, vivo, dançante, tônico, pulsante, o eco. A dança terreira se apresentou. E ela quer que seja sempre viva, porosa. Saberes encorpados. De que forma contribuir? Saberes diferenciados. Diálogos. Pesquisa narrativa e pesquisação. Também com o senhor Antônio. Memórias e a tradição oral. Itãs. Narratividade, corporalidade, né, Carol? Corporalidade cunhada. Corpo-natureza, corpo-arte. A tradição e atravessamentos. Porque a tradição é o que permanece. Encruzilhada, oportunidade. Não há espaço com tantos caminhos a seguir e a escolher. A universalidade, a ancestralidade, a religiosidade. Muito obrigada, viu, Letícia? Nossa, eu que agradeço, Rita. Que emocionada. Foi você quem disse isso tudo. Obrigada, Rita. Que presente. Muito obrigada. Vou mandar para você. Manda. São palavras suas, todas elas. Kátia, obrigada, hein, Kátia? Você mantém isso tão vivo, tão aceso, viu? Essa chama, né, que as pessoas vão chegando, vão se identificando. Que parceria. A Rita tem esse poder, viu, gente, de deixar todo mundo mudo. Ela sempre faz isso, sempre. E aí a gente chora, né? Fazer o quê? Para os que estão chegando e não sabem, a Rita é a vice-coordenadora do grupo. Ou seja, é coordenadora tanto quanto eu, líder tanto quanto eu, viu? Sem ela, o grupo não acontece. A gente somos parceiras há muitos anos. Obrigada, viu, Rita? Obrigada pelo carinho com a Letícia. Muito obrigada. Gente, são 22h07. Então, tempo dado, eu queria super agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. Vocês serem tão companheiros, porque é esse o intuito aqui do grupo, de propiciar para a Letícia esse momento que para ela é super importante, e espero que tenha sido bom para vocês também, né? Porque faz a gente repensar algumas coisas, pensar tantas outras,
ocupar os espaços que acham que devem ser ocupados, da maneira como vocês acham, os lugares de fala, né? Os seus lugares de fala. Acho que foi bastante inspirador, a Letícia tem essa potência, cada um de vocês tem de um jeitinho diferente, né? E não estão aqui à toa, né? Os lugares, eles vão acontecendo, esses acontecimentos, eles só acontecem, acontecimentos que acontecem. A Rita me tirou do prumo, foi isso. Mas, enfim, eu acho que se a gente está aqui, tem um porquê, né? Então, um super, mega agradecimento aqui, meu e da Lelê, né, da Leca, né? A gente estava ansiosa por esse encontro, por essas falas, porque nos ajudam, né, a preparar, inclusive, a própria defesa. Ela tem um mês aí para preparar, ainda está finalizando o material dela, e coisas que vocês abordaram vai nos ajudar também a escolher, fazer algumas escolhas desse finalzinho, sabe, essa retinha final aí de 2, 3 dias, a gente ainda vai conversar para fazer algumas escolhas. Então, super obrigada. Esperamos vocês no dia 27. A gente vai passar no grupo, tá? Um convitinho, a sala que vai ser, que a gente ainda não preparou isso, porque está nesse finalzinho. Mas seria muito legal ter todo mundo lá para a gente fazer esse ritual junto e juntas, né? Vai ser muito bom. E depois a gente marca pelo nosso próprio meio de comunicação o nosso próximo encontro e o que vai ser disparador dele. Que agora eu nem consigo, porque eu estou meio fora do prumo, vocês devem ter notado, né? Porque o que acontece ao final de um trabalho assim, é que é um final para ela, mas é um final para mim também, né? E assim, eu não deixo a Letícia embora de jeito nenhum. Eu não vou. Uma parceria muito gostosa, gente, muito gostosa. Terminar um trabalho quando assim a gente tem vontade de continuar, né? Quando termina assim é que é muito legal, né? Quando você põe um ponto final só porque o prazo e a CAPES não deixa, mas é bom, né? Quando isso acontece. Quando você vai fazendo com prazer e termina com prazer. Mas vai ter o doutorado. Ela com certeza, eu tenho certeza que ela vai caminhar, vai ser uma potência acadêmica, né, Rita? A gente tem que formar, assim, muitas pessoas que deem continuidade, né? Para o próprio grupo, né? O grupo não pode acabar quando a gente se aposenta, quando a gente morre. Ele tem que ter continuidade. Vida própria. Que é comum a gente ver nos grupos científicos sumindo, porque o líder sai, se aposenta ou falece e acaba o grupo, acaba aquela ideia. E aqui não vai ser assim. Com certeza não vai. Já está contaminado. Sim, tem muitas pessoas aí que vão dar continuidade, eu tenho certeza. Está tudo dominado, né, Kátia? Está tudo dominado. Tá bom, gente. Um grande beijo para todos e todas. Obrigada, gente, mais uma vez. Foi muito bom estar aqui nessa roda. Muito bom, viu? Me colocar em roda com vocês. Obrigada, Rita e Kátia, por essa oportunidade.